Bem-vindos à Sala VIP, o programa onde todas as semanas falamos de modalidades desportivas aqui na Bola TV. Hoje é meu convidado Ruben Portinha, jogador de goalball, uma modalidade que vamos conhecer ao longo deste programa. Ruben, é um gosto ter-te aqui no programa. Ora, o goalball é uma modalidade dedicada a jogadores portadores de deficiência visual. Duas equipas, uma de cada lado, 3 elementos cada. O objetivo é o golo. Apresenta-nos o jogo. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui na Sala VIP. Exatamente, o goalball é uma modalidade criada especificamente para atletas com deficiência visual, embora possa ser jogado por atletas sem deficiência visual, em que os jogadores, 3 de cada lado, estão de olhos vendados, portanto não têm qualquer percepção sequer luminosa que venha do exterior, sejam eles cegos ou tenham baixa visão ou sem problemas de visão. Joga-se num campo de 18 metros por 9, portanto são as dimensões do voleibol, para as pessoas perceberem melhor, em que as marcações são visuais, mas também táteis, ou seja, permitem que o atleta se oriente no espaço e saiba onde está e onde estão os seus colegas. E o objetivo é a emoção do golo. Sim, é uma modalidade que tem de ser jogada em silêncio, em pavilhão. Tem de haver então silêncio no pavilhão enquanto a bola está em movimento. Porquê? Porque a bola tem guizos que servem precisamente para que os atletas possam perceber onde é que ela se encontra. E o objetivo exatamente é marcar mais golos que o adversário, como em outras modalidades, sendo que há uma particularidade aqui, é que os 3 atletas atacam e defendem. Qualquer um deles remata e qualquer um deles defende, porque no goalball o objetivo a nível defensivo é criar como que uma barreira que impeça a bola de transpor a linha final e que, portanto, que entre na baliza, como é evidente, sendo que estes movimentos são feitos ao nível do chão. No fundo, é uma modalidade que acaba por transportar para o jogo os sentidos que as pessoas com deficiência visual têm muito mais apurados do que propriamente as outras pessoas. O som, o tato, é através do som que a bola vai emitindo que os jogadores conseguem reconhecer a trajetória e assim posicionar-se no jogo. No fundo é transportar para o jogo sentidos que, por exemplo, tu tens muito mais apurados. O som, a audição, o tato. Bom, mais apurados no sentido em que as pessoas com deficiência visual os utilizam com bastante mais frequência do que uma pessoa sem deficiência visual. Ou seja, existe se calhar um mito de que diz que as pessoas com deficiência visual ouvem melhor e orientam-se eventualmente melhor. Acabam por ouvir melhor. Não ouvem melhor, ouvem exatamente o mesmo. Apuram esse sentido. Exatamente. Simplesmente ele está mais alerta, é mais utilizado e, portanto, acaba por ter um papel mais importante. E, exatamente, o goalball traz esse treino, digamos assim, que serve também para... e que tem enormes vantagens na vida diária de uma pessoa com deficiência visual. Portanto, a partir do momento em que um atleta de goalball se tem de orientar neste caso pela audição e pelo tato, no sentido em que tem de perceber que linha é que está a pisar, digamos assim, obviamente que isso vai trazer vantagens depois no próprio dia-a-dia, e é por isso que nós insistimos tanto em dizer que a prática do goalball, como a prática desportiva em geral, é preponderante para uma pessoa com deficiência visual ser mais autónoma no seu dia-a-dia, ser mais autoconfiante e ter uma relação consigo mesmo e com os outros muito melhor e muito mais saudável do que aquelas pessoas, isto claro, à partida, não é? Do que aquelas pessoas que não pratiquem nenhuma modalidade desportiva. O silêncio, como já tiveste aqui a oportunidade de referir, o silêncio do lado do público é fundamental para que o jogo funcione.
Esta é uma das nossas maiores dificuldades a nível de passar a mensagem para que as pessoas percebam exatamente os timings do jogo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Enquanto a bola está em movimento, ou seja, quando há um remate, quando há defesa, portanto, quando a bola está em jogo, digamos assim, tem de facto de haver silêncio no pavilhão, pela razão que eu disse há pouco. Portanto, a bola tem de ser ouvida pelos jogadores, mas também porque as instruções da equipa de arbitragem, e são 2 árbitros de campo mais 5 na mesa, e depois temos os chamados apanha-bolas, que são também juízes de linha, juízes de baliza, perdão. Estas instruções são também todas elas verbalizadas. E, portanto, daí a questão da importância do silêncio no goalball. No entanto, quando é golo, quando há uma paragem oficial, quando há um time-out... A emoção pode vir ao de cima. Pode e deve, claro, como noutra modalidade qualquer. Ora, o Rubén Partinha, o meu convidado, é também o presidente da Associação Nacional de Desporto para Deficientes Visuais. Eu julgo que atletismo e goalball estarão no topo das modalidades mais praticadas, é assim? Sim, é um facto. O atletismo, com a tradição que tem a nível, inclusive, paralímpico e em outras provas internacionais, bastará dizer que a nossa tradição, a nível de medalhas e de grandes resultados internacionais, vem essencialmente do atletismo, com uma geração fantástica de Carlos Lopes, Gabriel Potra, Paulo Coelho e por aí fora, com uma geração que vem agora atrás de um Luís Gonçalves, que inclusive já foi vice-campeão paralímpico, de um Hugo Cavaco que está agora a surgir, etc. O goalball, neste momento, também finalmente a ter uma expressão internacional relevante, embora já exista em Portugal há cerca de 20 anos. Neste momento estamos a iniciar o 19º Campeonato Nacional, 19ª edição. Temos tido uma média de 80 atletas, sensivelmente por época, a praticar goalball. Para além destas 2 modalidades, temos também a natação, também já com alguns resultados que começam a ser interessantes de analisar, essencialmente de um atleta que nós seguimos particularmente, o atleta Amadeu Cruz, que com apenas 15 anos já obteve resultados bastante relevantes ali na vizinha Espanha, e que está próximo dos chamados mínimos paralímpicos, portanto, da meta que o permitirá eventualmente chegar aos Jogos Paralímpicos e possivelmente já em 2016. Portanto, estas, digamos que são as 3 modalidades com quadros competitivos em Portugal que são mais seguidas e mais de perto, são seguidas mais de perto pela Associação Nacional de Desporto para Deficientes Visuais, que eu me orgulho de presidir desde fevereiro deste ano. E já lá vamos falar mais em pormenor da vertente de competição, mas é importante referir também que esta é uma associação que tem como objetivo, digo eu, dizer a quem tem este problema, a deficiência visual, que desistir não é de todo o caminho, como de resto deve ser a atitude de todos nós perante as dificuldades que a vida nos vai trazendo. É a mensagem fundamental, desistir não é o caminho. É a mensagem fundamental, realmente, e vai ao encontro do que eu disse há pouco, no sentido de dar a entender, neste caso às pessoas com deficiência visual, que a prática desportiva só lhes pode trazer vantagens e convenientes na vida cotidiana, precisamente por esse lado libertador que o desporto tem, nem que seja praticado só com um pendor mais lúdico, digamos assim. Portanto, não tem de ser, as pessoas não têm de seguir uma carreira mais competitiva, mais virada para o alto rendimento. Não, a prática desportiva... É o desporto de lazer, não é? A prática desportiva por si só traz grandes vantagens. No caso das pessoas que querem ir mais além, que querem competir, que querem obter algum tipo de resultados, bom... Requer esforço e trabalho, como qualquer outra meta que queiramos atingir, mas é bastante recompensador e não há dúvida nenhuma. Há um lema que eu ouvi há uns anos atrás, que vem também do meio das pessoas com deficiência visual, que dizia: desiste de desistir. E é um dos lemas mais certos que eu já ouvi na vida.
E é exatamente essa a mensagem que nós tentamos transmitir todos os dias. Inclusive, temos também já de alguns anos esta parte, há cerca de 3 anos esta parte, desenvolvido atividades com crianças e jovens com deficiência visual. Lançámos o Campeonato Juvenil de Goalball para crianças e jovens entre os 7 e os 16 anos. Lançamos também este ano a Taça Íris, que é uma espécie de taça de Portugal, mas para estas camadas mais jovens. Íris, porque é o nome da nossa mascote, é a mascote da Andevis e dos atletas com deficiência visual. E a mensagem que transmitimos aqui é exatamente a mesma. Pratiquem desporto, porque isso vai-vos trazer ganhos na vossa vida atual e futura. Portanto, e é aí que se tem de começar, é na formação, é ensinar as crianças, é uma questão cultural que no fundo atravessa todo o nosso país e quase todas as nossas áreas de atividade. Essa questão cultural tem de ser trabalhada logo, tem de ser trabalhada nas idades mais baixas para que amanhã consigamos colher frutos disso mesmo. Muito bem, Ruben, eu ia pedir que partilhasses connosco a tua experiência pessoal, como é que este problema surgiu na tua vida e de que forma é que o desporto, pessoalmente, te tem ajudado? Bom, eu tenho uma das doenças mais complicadas do cardápio de doenças oftalmológicas, que é o glaucoma, e que realmente é uma patologia que, ao nível dos anos, tem sido alvo de muito estudo e de muita investigação, mas que, infelizmente, e até à data, não tem tido desenvolvimentos significativos numa perspectiva de... A palavra cura é muito incisiva, mas numa perspectiva de melhoramento, digamos assim, e de melhoria da qualidade de vida das pessoas com glaucoma. Neste caso, eu tenho a patologia desde que nasci, portanto, sempre convivi com ela. Tenho baixa visão, sendo que essa baixa visão se foi deteriorando, ou seja, o meu resíduo visual foi reduzindo e tem vindo a reduzir ao longo dos últimos anos, infelizmente. E o desporto aqui teve, de facto, um papel fundamental, como a escola, ao nível dos 15 anos em que eu andei a estudar até agora. Portanto, 12 de escola, primeiro, segundo, terceiro ciclo e secundário, e depois os 3 anos de faculdade, que me ajudaram sempre a crescer. Obviamente que, atenção a isto, que a própria pessoa tem de ser proativa. Portanto, a própria pessoa não se pode fechar ao mundo que a rodeia, porque a partir do momento em que se fecha ao mundo que a rodeia... Então não há nada a fazer, não é? É muito mais difícil. E isto, atenção, que passa também pelos educadores, naquela fase de aprendizagem. Portanto, tem de haver essa abertura e esse espírito de abertura e de proatividade para o mundo e para os outros. Portanto, foi isso que eu procurei também sempre. O desporto aqui veio-me trazer ainda mais... digamos, vias de acesso, mais facilidades a essa, digamos, a essa integração, se quisermos, na sociedade e em tudo aquilo que me rodeia. Comecei por praticar atletismo em 2006, na altura pela mão de uma pessoa que eu estimo bastante e que hoje tenho a honra de ser tenho a honra que ele seja meu colega de direção na Andevis, que é o professor Manuel Vieira, a quem eu agradeço bastante ainda hoje por tudo que me ensinou, não só desportivamente, mas também pessoalmente. Comecei pelo atletismo, fiz velocidade, 100, 200 metros, depois passei para o meio fundo curto, 400, 800, 1500, até que em 2008 resolvi então abraçar o goalball, também porque já tinha essa vontade de praticar uma modalidade coletiva. E de 2008 para cá, ou se quisermos 2006 para cá, que o desporto me tem aberto diversas portas, inclusive mais recentemente a conquista que nós obtivemos e que já lá vamos, possivelmente já vamos falar dela, também. E inclusive a oportunidade de estar aqui hoje e muitas outras coisas que o desporto me tem trazido e obviamente que a nível de integração e de autonomia e autossuficiência. E particularmente no momento que eu atravesso agora, em como disse há pouco, estou a perder o resíduo visual que tenho, que ainda tenho, essa prática desportiva ajuda-nos no fundo a limpar um pouco a cabeça e, se quisermos, a alma e dar-nos ferramentas para encarar o dia-a-dia de uma forma mais confiante e mais forte, se quisermos.
Eu tive a oportunidade, justamente aqui para a Bola TV, de fazer algumas reportagens na antecipação dos Jogos Paralímpicos de Londres, com alguns atletas nacionais, e não foi apenas um testemunho que me disse que o desporto tinha ajudado esse ou outro atleta a aceitar o problema. E aceitando o problema, consegue superar de uma forma diferente esse mesmo problema. Qual é que é a tua posição sobre esta ideia? Vamos pensar as coisas desta maneira. O desporto só por si, e principalmente o desporto de competição, é o ato de superar, não é? Nós na competição queremos sempre superar-nos, chegar mais além, ganhar mais vezes, chegar mais longe, mais alto, o lema paralímpico, não é? Mais alto, mais longe, mais forte. Exato, o lema do atletismo, não é? E aqui podemos exatamente fazer esse paralelo com as pessoas com deficiência, que é exatamente o ato de perceberem que podem ir mais além do que aquilo que se calhar, do que a ideia que se calhar lhes venderam, ou se calhar da perspectiva que elas próprias têm de si mesmos, que essas pessoas têm delas próprias. Portanto, se fizermos este raciocínio, encontramos a resposta, e realmente a prática desportiva traz isso mesmo, não é? A capacidade da pessoa. Para já, o desporto, eu costumo dizer que é uma atividade bastante democrática, não é? Porque a partir do momento em que temos metas a atingir, democrática e solidária, uma área onde há muita solidariedade entre atletas, treinadores e por aí fora. E esse aceitar a diferença, esse conviver naturalmente com a diferença e começar a perceber que as pessoas que estão à nossa volta e que não têm nenhuma limitação convivem connosco de uma forma perfeitamente natural, como se convivessem com outra pessoa qualquer, e é disso que se trata, estamos a falar de pessoas, isso acontece. Portanto, acontece essa maior abertura para que a pessoa, mais do que aceitar a limitação que tem, saiba conviver com ela e saiba tirar de si própria o melhor proveito possível e usar as melhores ferramentas que tem ao dispor para ser bem-sucedido no desporto e na vida, essencialmente na vida. Ou seja, o desporto é efêmero e a vida continua. Não é? Exatamente. Dizer não à resignação. De que forma é que a vossa associação tenta passar a mensagem? Como é que chega ou tenta chegar a mais associados? Que financiamento é que tem? Como é a vida da Andvis? A vida da Andvis, essencialmente neste momento, é uma vida muito complicada. Como todas, não é? como quase toda a atividade no nosso país, pelas razões que se conhecem. Nós somos financiados primordialmente, essencialmente, pelo Instituto Português de Desporto e Juventude, que canaliza verbas para a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, sendo que esta, por sua vez, redistribui essas mesmas verbas por 5 áreas de deficiência. A visual, que é a Andvis, a paralisia cerebral, os surdos, a deficiência intelectual e a deficiência motora. Portanto, as nossas principais fontes de financiamento vêm daí. Depois temos concorrido também ao longo destes 5 anos de existência da Andvis, que surgiu no final de 2008, temos concorrido a outro tipo de projetos, não só de entidades públicas, mas também de entidades privadas. Já tivemos, inclusive, alguns projetos aprovados, um deles que nos deu uma grande alavancagem durante o ano passado, o ano 2012. Atualmente temos um outro projeto também em marcha. Como é que nós conseguimos, ou como é que nós procuramos passar a mensagem? Essencialmente com ações de promoção das nossas modalidades. Por exemplo, no goalball nós temos já desenvolvido várias modalidades. Eu há bocadinho vi ali o Paulo Futre nos ecrãs da Bola TV. Exato. E referi-me a ele como o embaixador do goalball, porque ele... Também o é, não é? Exatamente, porque ele há cerca de ano e meio colaborou numa atividade nossa, precisamente de promoção do goalball, onde chamámos alguns meios de comunicação social. Uns apareceram, outros nem tanto, mas em que realmente quisemos promover o goalball, portanto, utilizar esta parte, desta componente das personalidades, né? Das pessoas que toda a gente conhece, ou que são conhecidas por toda a gente, melhor dizendo, para realmente passar a mensagem mais facilmente. Tivemos também uma atividade com atletas da Seleção Nacional de Rugby,
que também jogaram goalball, como o Paulo Futre também experimentou. Temos também demonstrações em escolas do norte a sul do país, onde levamos as nossas modalidades, o que é que a Andvis faz, que clubes é que lhes estão associados, como é que os jovens as crianças e jovens podem praticar desporto. E depois temos todo um conjunto de colaborações com entidades que nos são parceiras, digamos assim, e que no fundo estão na mesma linha de ação que a Andvis. É o caso da Federação, é o caso da ACAPO, a Associação dos Cegos e Miúpes de Portugal. É o caso de outras instituições que realmente aqui e ali vão desenvolvendo parcerias connosco e vamos também procurando sempre espalhar a mensagem. Depois, claro que também estamos na linha do que são digamos, as boas práticas da promoção e divulgação hoje em dia, que são as redes sociais, o nosso site. Nós procuramos ter toda a informação disponível nessas plataformas para que as pessoas saibam quem é que nós somos e o que é que nós fazemos. Apostámos recentemente na criação de conteúdos. Tivemos um jornalista a trabalhar diretamente connosco para a criação de conteúdos multimédia, essencialmente do nosso Campeonato Nacional de Goalball. Fizemos o ano passado um grande evento na cidade de Louros, com o apoio da Câmara Municipal de Louros, que nós muito agradecemos e reforçamos aqui o agradecimento, no Parque da Cidade, onde demonstramos o goalball, o judo, o atletismo, o ciclismo para pessoas com deficiência visual. Portanto, todo este conjunto de atividades que permitem fazer passar a mensagem da associação. Exatamente. Falemos então de competição. A Seleção Nacional, o Ruben, para além de presidente da Andvis, é também o capitão da Seleção Nacional de Goalball. A Seleção Nacional esteve muito recentemente no Campeonato da Europa, que foi disputado em Inglaterra. A seleção, ainda numa fase de iniciação, participou no grupo C deste campeonato, subiu ao grupo B, ou seja, começa a sonhar com a possibilidade de uma presença nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016, o que poderá acontecer com uma qualificação no grupo A. Vai por aí a vossa ambição? Claro que sim. Só fazer uma correção, eu não sou o capitão da Seleção Nacional. Teria muita honra se o fosse, mas de facto não Fica sou. a correção. É o João Pereira, para quem manda, é o João, exato, é o João. Quem manda já um grande abraço. E para todos os outros, obviamente. Ora bem, a Seleção Nacional de Goalball teve a sua primeira participação a nível internacional em 97 e espero não estar a cometer nenhuma imprecisão, mas salvo erro, 97, na Oporto Cup, que foi uma competição organizada na cidade do Porto, um torneio amigável, se quisermos dizer. E depois foi nascendo esta presença em Inglaterra, no Campeonato da Europa. Exatamente. Foi crescendo ao longo dos anos. Teve também ali um período de estagnação. Em 2009 organizou-se o Campeonato Europeu C, cá em Portugal, em Albufeira. O objetivo, nessa altura, era também subir ao grupo B. Infelizmente não foi possível, ficámos apenas em 10º lugar. Primeira participação em Campeonatos da Europa. Em 2013 foi a segunda. O Campeonato da Europa realiza-se 2 em 2 anos. Em 2011 não fomos por falta de verba. Em 2013 fizemos um grande esforço, conjuntamente com a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, à qual agradecemos, e principalmente ao Sr. Presidente José Pavoeiro, pela colaboração que tiveram para connosco. Conseguimos ir à Inglaterra e levávamos uma mensagem que resolvemos e que fizemos questão de transmitir ao grupo todo, que foi: meus amigos, nós trabalhámos muito, lutámos muito, foram muitas horas de negociações, muitas horas de esforço para estarmos aqui, portanto não temos nada a perder, vamos dar o nosso melhor. E chegaram à final. E o que é facto é que demos sempre o nosso melhor em cada jogo e chegámos à final. E chegámos à final derrotando na meia-final a anfitriã em Grã-Bretanha, que na fase regular, composta por onde disputaram 8 jogos, venceram exatamente esses 8 jogos, portanto ganharam os jogos todos. Fomos à meia-final, não éramos nem de perto nem de longe favoritos, o que é facto é que ganhamos e passámos à final. E aquela foi a nossa verdadeira final. Porquê? Porque os 3 primeiros classificados passam ao grupo subiriam ao grupo B. Portanto, nós ficando com o acesso à final, ficaríamos, na pior das hipóteses, em segundo. E foi o que se veio verificar depois. Perderam apenas com a Rússia na final, perderam na fase de grupos e também na final, mas acaba por ser um
um resultado de excelência para a Seleção Nacional de Goalball, que assim começa, e eu volto à primeira pergunta, começa a sonhar com o Rio de Janeiro, caso garanta a presença no Grupo A no próximo ano. Exatamente, portanto nós agora teremos o Europeu B em 2014, para o qual já estamos a trabalhar, e as coisas têm de ser feitas com a devida antecedência, não é? E temos esse objetivo que, sendo difícil de alcançar, e não temos ilusões acerca disso, nós estamos cá para o tentar alcançar. Qual é o percurso? No Europeu B, se voltarmos a ficar nos 3 primeiros classificados, temos acesso ao Grupo A, que é o patamar máximo a nível europeu do goalball. E, por consequência, teremos esse acesso aos Jogos Paralímpicos, que poderá depender também de uma participação em 2015 nos Jogos Mundiais da IBSA. A IBSA é a Federação Internacional de Desporto para Pessoas com Deficiência Visual. Fazendo um paralelismo para as pessoas perceberem melhor, é uma espécie de FIFA do goalball. Do goalball e das outras modalidades para a deficiência visual. Portanto, temos estas duas hipóteses de chegar aos Paralímpicos de 2016. Não sendo possível chegar aos Paralímpicos de 2016, o nosso objetivo primeiro é continuar a manter os pés na terra, é continuar a trabalhar seriamente e a trazer novos atletas, a trazer gente nova para o goalball. E o objetivo mantém-se a chegar ao patamar mais alto do goalball a nível europeu e mundial, atingir os Jogos Paralímpicos. Agora, para isto, é preciso que sejam criadas condições. Condições para que seja possível fazer crescer a modalidade. Sim. Ruben, foi um gosto ter-te aqui no programa. O tempo voou. Os 25 minutos já lá vão. As maiores felicidades para a seleção de goalball nesta caminhada para o Rio de Janeiro, que nós vamos acompanhar. Muito obrigado, Até Paulo. uma próxima oportunidade. Obrigado. E assim estivemos à conversa com o Ruben Portinha, o presidente da Associação Nacional de Desporto para Pessoas com Deficiência Visual, também elemento da Seleção Nacional de Goalball. Esta edição fica por aqui. Até à próxima semana.